O homem fez a caminhada partindo do marco 10. Então, marco inicial, 10 quilômetros. E chegando ao marco 50, ou seja, a posição que ele chegou foi 50. No exercício pede qual é a variação de espaço. Variação de espaço é dada por espaço final menos espaço inicial. Sempre é uma posição final menos uma posição inicial. Logo, variação de espaço será: posição final do corpo foi 50, menos posição inicial foi 10, 50 menos 10, variação de espaço vale 40. Qual unidade? Quilômetro. No exercício 2, ele fala que um automóvel parte do quilômetro 12 de uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido até o quilômetro 90. Então, posição final 90. Isso na ida. Aí, chegando, retorna pela mesma rodovia até o quilômetro 20. Então, calcule para esse automóvel a variação de espaço percorrida pelo mesmo, na ida, na volta e na ida e volta juntos. Então, na letra A, na ida. Na ida, ele partiu do ponto 0, foi até o ponto 1. Então, variação de espaço será posição 1 menos posição inicial 0. Variação de espaço será posição 1 vale 90, posição inicial 12. 90 menos 12, variação de espaço será 78 quilômetros. No item B, ele pede na volta. Na volta, ele saiu da posição 1 e foi para a posição 2, ou seja, essa é a final, essa é a inicial. Ele pede variação de espaço, então, posição final menos posição inicial. Variação de espaço, posição final 20, posição inicial 90. Variação de espaço será 20 menos 90, é a mesma coisa que eu dizer, tenho 20 reais, devo 90 reais, pago os 20, vou ficar devendo 70. Como a unidade aqui trabalhada é o quilômetros. No item C, ele pede na ida e na volta juntos. É preciso relembrar que para variação de espaço não importa a distância percorrida, eu vou considerar apenas o espaço inicial e o espaço final. Para o espaço inicial, na ida ele partiu do quilômetro 12 e na volta ele chegou ao final, que é espaço 2. Então, para calcular essa variação de espaço, eu vou fazer S2 menos S0, sem considerar a distância percorrida, porque ele está pedindo variação de espaço e não distância percorrida. Delta S igual 20, que foi a posição final total, menos a posição inicial de onde ele partiu no primeiro momento. Variação de espaço, 20 menos 12, 8 quilômetros. No exercício 3, um carro mantém uma velocidade constante escalar e percorre em 3 horas a distância de 168 quilômetros. Qual a velocidade média do trajeto? Ele está pedindo para calcular a velocidade média, cuja fórmula é variação de espaço dividido pela variação do tempo. Espaço sempre será em unidades de medida que representam o espaço, como metro, quilômetro, centímetro, e o tempo sempre estará com as unidades
relativas a tempo, segundos, minutos, horas, dias, enfim. Lendo o exercício, ele fala que o carro percorreu em 3 horas a distância de 168 quilômetros. 3 horas é o tempo, 168 quilômetros é a distância. Por isso, eu vou substituir. Velocidade média será igual a 168 quilômetros dividido por 3 horas. Assim, eu chego ao resultado. 168 dividido por 3, 16 dividido por 3, 5, 15, sobra 1. Desce o 8, 18 dividido por 3, 6, que dá 18. Ou seja, velocidade média 56. Quilômetro em cima, hora embaixo. Quilômetro em cima, hora embaixo. No exercício 4, ele fala que um veículo viaja de uma cidade A para uma cidade B, distantes 400 quilômetros, em 8 horas. Qual a velocidade média do veículo nesse percurso? Ora, se velocidade média será espaço dividido por tempo, teremos que velocidade média será o espaço de 800 quilômetros dividido pelo tempo que ele demorou, que foi 8 horas. 800 dividido por 8 vai ficar velocidade média igual 8 dividido por 8, 1, 0, 0, 0, 0 quilômetros por hora. No exercício 5, ele fala que o quilômetro parte do quilômetro 73 da via Anhanguera 6,45 e chega ao quilômetro 59 às 6,55. Então, vamos pensar. Aqui é o marco inicial, que vale 73 quilômetros. E ele chega à posição final, que é 59 quilômetros. Mas como assim? Ele partiu do 73 e chegou aos 59. Isso vai representar que ele está indo contra a orientação da trajetória, certo? Ele está indo contra a passagem a contagem da via Anhanguera, certo? Ele saiu aqui, o tempo inicial era 6 horas e 45 minutos da manhã, e ele chegou nesse ponto às 6 horas e 55 minutos. Pede para calcular a velocidade escalar média do automóvel nesse percurso em quilômetros por hora. Significa que o espaço deverá estar em quilômetros, o que já está, e o tempo deverá estar em horas, ainda não. Para isso, ele dá uma dica, falando que vai precisar ser convertido esses minutos em hora. E basta fazer a regra de 3 com a relação que em 1 hora a 60 minutos. Se ele pede velocidade média, teremos que será a variação do espaço pela variação do tempo. A variação do espaço, nós faremos espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. Espaço final 59, espaço inicial 73. Tempo final 6,55 menos tempo inicial 6,45. Teremos velocidade média 59 menos 73 significa menos 14 dividido 6,55 menos 6,45, 10. Só que aqui eu tenho quilômetro e aqui eu tenho minuto. Ele pediu em quilômetro por hora, por isso vou substituir esses 10 minutos, esse tempo, em horas. Como? Fazendo a regra de 3, que eu sei que em 1 hora eu tenho 60 minutos,
eu quero calcular 10 minutos, quanto será em horas. Multiplicamos e multiplicamos. Teremos, então, x vezes 60 é igual a 1 vezes 10. X vezes 60 igual a 10. O 60 que está multiplicando vai passar para lá dividindo. Então, nós teremos x igual a 10. O 60 estava multiplicando, passou dividindo. Corta 0 com 0, vai ficar 1 dividido por 6, que é aproximadamente 0,167 horas. Substituindo, velocidade média menos 14 quilômetros dividido por 0,167 horas. Vou fazer esse cálculo. 14, 0,167. Tenho 3 casas depois da vírgula. 1, 2, 3. Acabou a vírgula. Teremos 1.400 dividido por 167 dá aproximadamente 8. 8 vezes 7. 56. 6 vezes 8, 48, com mais 5, 53. 1 vezes 8, 8, com 5, 13. Aqui vai ficar 13, aqui vai ficar 9, 6 para 10, 4, 3 para 9, 6, 0. Baixa o último 0. 640, cabe 3. 3 vezes 7, 21, sobe 2. 3 vezes 6, 18, com 2, 20, sobe 2. 3 vezes 1 com 2, 5. Vai sobrar aqui 9, 3, 139. Cabe vírgula. Dá aproximadamente 8 novamente. 8 vezes 7, 56. 6 vezes 8, 48, com 5, 53. 1 vezes 8, mais 5, 13. Presta novamente. 6 para 10, 4. 3 para 8, 5. 3 para 5, 2, 0. Podemos acabar a conta aqui. Vai ficar, então, velocidade média igual menos com mais, menos 14 dividido por 0,167 igual a 83,8 aproximadamente, porque o resultado não deu exato, quilômetros por hora. Vale lembrar aqui que esse sinal negativo apenas indica que o corpo está andando contra a orientação da trajetória adotada inicialmente. Não que a velocidade está diminuindo, apenas que o corpo está contra a orientação da trajetória. No exercício 6, ele pede para que seja feita a transformação de alguns dados. A, ele pede 36 km por hora para transformar em metros por segundo. Valendo da relação de que eu tenho o fator de conversão de quilômetro por hora para metros por segundo, como se eu quero passar de quilômetros por hora para metros por segundo, divido por 3,6. E se eu quero transformar de metros por segundo em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Nesse caso, ele pede para transformar de quilômetro por hora em metros por segundo, eu vou pegar o 36 e vou dividir por 3,6. Uma casa de vírgula depois da vírgula, uma casa decimal, né? Coloco um 0, essa vírgula some. Vai ficar 360 dividido por 36. 36 por 36, 1. Sobrou um 0, multiplico por 0. Ou seja, resposta, essa velocidade média será 10 metros por segundo.
No item B, ele pede 108 km por hora em metros por segundo. Vou fazer 108 dividido por 3,6. Novamente, uma casa decimal depois da vírgula, um zero e a vírgula some. 108 dividido por 36, 3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Sobrou um zero, zero. Ou seja, 30 metros por segundo será a velocidade nesse segundo caso. No item C, ele pede para transformar 30 metros por segundo em quilômetros por hora. Nem preciso fazer, pois a letra B já me deu a resposta. 30 metros por segundo é a mesma coisa que 108 quilômetros por hora. Mas ainda assim, se eu quisesse resolver, bastava eu fazer 30 vezes 3,6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 0, 8, 10. Uma casa de vírgula, 108 km por hora. No item D, ele fala 3 km por minuto em metros por segundo. Nesse caso, não posso me valer dessa relação. O que eu vou ter que fazer é transformar 3 km em metro e 1 minuto em segundos. E aí sim fazer a divisão. Ou seja, se eu tenho 3 km por minuto, e eu quero transformar quilômetro em metro e 1 minuto em segundo, eu vou fazer 3 quilômetros, vale quanto em metro? 1 quilômetro é igual a 1000 metros, então 3 quilômetros, 3.000 metros. 1 minuto é igual a 60 segundos, então 60 segundos. E nós temos aqui, agora sim fazemos a divisão. 30 dividido por 6, 5. Corta um zero com zero, sobrou 0. 50 metros por segundo será a velocidade média no item D. No item E, ele fala 6 centímetros por minuto para transformar em metros por segundo. Vou fazer a mesma relação que na anterior. 6 centímetros por minuto, vou transformar em metros por segundo. A cada 100 centímetros, nós temos 1 metro. Então, 6 centímetros será 0,06 metros dividido. 1 minuto é igual a 60 segundos. E agora, eu faço a divisão. 0,06 dividido por 60. 2 casas decimais depois da vírgula, 2 zeros e a vírgula some. Eu vou ter 6 dividido por 6.000. Coloco um zero, 0, vírgula. Outro 0, 0. Outro 0, 0. Agora sim, eu tenho 6.000 dividido por 6.000, que é igual a 1. 6.000, acabou. Ou seja, o resultado desse item é 0,001 metro por segundo. Velocidade de 6 centímetros por minuto é igual a 0,01 metros por segundo.